Fala pessoal do Casal com Juros! Hoje nós vamos trazer mais um tema muito bacana para vocês. Esses dias nós aqui fizemos um vídeo falando sobre como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Só que eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho que mostrar para o pessoal primeiro como eles podem gerar mais riqueza para daí então começar a investir. E sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Nós vamos passar 6 passos de como vocês podem gerar mais riqueza na vida de vocês. Então vamos lá. Pensando sobre esse assunto, nós temos que primeiro falar sobre raciocínio e capacidade cognitiva. O nosso raciocínio e nossa capacidade cognitiva, eles são recursos limitados. E a gente sabe, se a gente está pensando em uma coisa, a gente não consegue geralmente pensar em outra coisa. E por isso que a gente não consegue sair por aí fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Então é muito importante que a gente pense aonde que a gente vai colocar o nosso foco. E aqui a gente sabe que a gente tem que colocar o nosso foco em coisas que vão gerar mais riqueza. Então a gente tem que pensar como que eu posso gerar coisas que vão ter mais valor no futuro. E a gente tenta aqui evitar ao máximo de ficar só pensando, como que eu vou fazer para economizar, como que eu vou fazer para não gastar dinheiro. E a gente sabe que se a gente ficar pensando nisso, a nossa mente ela vai ficar limitada só nisso e a gente não vai conseguir se desenvolver tanto e não vai conseguir alocar tão bem os nossos recursos e a nossa energia. Exatamente, pessoal. Na nossa vida, a gente tem que ter ambição e buscar nossos sonhos, ter sonhos grandes, não se limitar. E para isso acontecer, a gente tem que usar o nosso tempo para adquirir novos conhecimentos, para se especializar, ser um profissional raro no mercado e com isso gerar mais riqueza. Então, aqui já vai a primeira dica, e eu acho a melhor de todas, para você conseguir gerar mais riqueza. A primeira dica é: compre tempo. Galera, isso é muito importante. Você ganhou um pouquinho de dinheiro ali, a primeira coisa que você tem que comprar é tempo, não são bens materiais. Eu vou dar o nosso exemplo aqui prático. O que aconteceu? A gente veio aqui para uma cidade nova e estava buscando um apartamento para morar. A gente pegou um apartamento que é no centro. Por quê? Porque a gente está a 5 minutos do nosso trabalho. Então, mesmo tendo um aluguel um pouco mais caro, para a gente vale a pena porque a gente ganhou tempo. O que acontece? Se eu tivesse que demorar 25 minutos para ir, 25 minutos para voltar, eu ia gastar 50 minutos. Mas como eu demoro só 5 minutos para ir e 5 para voltar, todo dia eu ganho 40 minutos. Imagina durante 3 anos você ganhando 40 minutos todo dia. Isso faz muita diferença. Isso dá a minha possibilidade de eu sentar aqui, estudar, adquirir novas habilidades, fazer o roteiro aqui por vídeo para vocês, que isso é o que permite a gente crescer na vida. Então, busque tempo. Um segundo exemplo que eu trago aqui, por exemplo, se você for um gerente de mercado, gerente de uma loja, e aí você tem metas para bater. Normalmente, quando você é gerente, quando você chega em casa, você ainda tem trabalho, você ainda tem que organizar ali os fornecedores, os funcionários, né? E às vezes você chegar em casa e você tiver que lavar roupa, passar roupa, lavar os pratos ainda, talvez isso vai tirar muito seu tempo e sua energia. Então, uma dica para você ganhar tempo: contrate uma diarista, alguém que possa ali lavar para você, possa passar suas camisas, né? Então, isso vai te trazer muito tempo e ela vai fazer de forma muito mais eficiente que você. A Letiane aqui reclama todo dia, constantemente ela reclama que eu não passo as camisas direito e que eu venho aqui pro vídeo e as camisas estão amassadas. Então, o que acontece? A gente contratou aqui a diarista, a dona Nélia, ela passa muito bem aqui as nossas camisas e a gente ganha tempo para produzir outras coisas. Vou dar o meu exemplo aqui. No começo do canal, era eu quem editava os vídeos. E nossa, eu ficava muito tempo editando, porque eu não sabia muito bem sobre edição, não sabia qual programa usar. E eu já cheguei a ficar 8 horas editando um vídeo. Era muito tempo. E eu chegava ao final do dia, eu estava exausta. Aí eu ficava com raiva, porque meu computador travava. Então o Caio, ele veio com a ideia que a gente poderia contratar alguém para fazer a edição dos vídeos. Eu no começo fui bem resistente, porque eu ficava pensando, meu Deus, a gente vai ter que pagar essa pessoa. E não recebeu nada ainda do canal. Só que hoje eu vejo que foi a decisão mais acertada que a gente tomou, porque a partir do momento que a gente contratou uma pessoa para fazer a edição dos vídeos, eu passei a ter mais tempo livre para focar na minha loja, para focar nas minhas coisas. E também os vídeos acabaram ficando com uma edição mais profissional. Eu tenho que agradecer aqui o editor, que é o Limão. Se vocês quiserem algum editor, a gente passa o contato dele se ele deixar. Mas é uma coisa que otimizou muito a nossa vida. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender é a delegar tarefas. É difícil, eu também fui resistente a quando o Caio falou de contratar a diarista, mas hoje eu vejo que foi uma decisão acertada também, porque quando a gente começa a ter mais tempo livre, a gente começa a pensar em outras coisas que podem fazer com que a gente prospere mais financeiramente. A segunda dica que a gente vai dar para você é: compre qualidade de vida.
Galera, você é o seu maior ativo. E isso não é papo de coach, não. É verdade. Quem senta lá, estuda e passa no concurso é você. Quem senta aqui e grava os vídeos é você, né? Então você é seu maior ativo. Se alimente bem, faça exercício físico, compre uma cama boa para você dormir bem, um travesseiro bom, né? Cuide bem de você. Cuide de você como se você fosse aquele funcionário que você quer ter para sempre em sua vida, um bom funcionário que você tem. Então, compre qualidade de vida. Um corpo que estiver cansado, um corpo que estiver exausto, ele não consegue produzir o seu máximo. Eu vou trazer um exemplo aqui. Na época que eu estava na faculdade, eu morei em vários lugares. E um dos lugares que eu morei tinha morcegos no forro. Meu Deus, às vezes eu acordava às 3 ou às 4 da manhã com aqueles bichos caminhando, fazendo barulho, e eu ficava com tanto ódio. E no outro dia eu acordava exausta, eu me sentia um zumbi, eu não conseguia aprender as coisas direito na aula. Então eu comecei a ver que essa questão de qualidade de vida, de dormir direito, era muito importante para conseguir estudar, para eu conseguir progredir na vida. E outro ponto que a gente quer falar em relação à qualidade de vida é você se alimentar bem, é você ir no supermercado, comprar alimentos nutritivos, comprar frutas, verduras, legumes, carnes, porque seu corpo ele precisa desses nutrientes também para você conseguir produzir e para você conseguir prosperar. Um exemplo que a gente traz aqui para vocês, que às vezes vocês pensam, tipo carne. Carne é muito caro no supermercado. Só que a gente aqui compra fígado. O fígado no supermercado custa R$ 12, então você não tem desculpa para se alimentar direito. E o fígado, ele, por exemplo, ele tem um monte de vitamina B12, ele tem um monte de nutrientes, então ele é um alimento muito nutritivo que vai trazer mais vigor para o seu corpo. Pois é, pessoal. E vocês também têm que se exercitar, têm que fazer exercício físico, têm que praticar um esporte. Aqui a gente colocou uma meta de fazer 4 dias de atividade física, seja musculação, jogar vôlei. Então a gente tem aqui a nossa meta, a gente posta aqui, quem acompanha a gente lá nas redes sociais vê que a gente tem ali de fazer 196 dias no ano de exercício físico, né? Então é corpo são, mente são e produtividade. Agora a gente vai para a terceira dica. A terceira dica é sobre dinheiro em si. A gente quer falar para vocês, mas é bem rapidinho. É para vocês não deixarem o dinheiro de vocês na poupança. É o primeiro passo, assim. A gente aqui não vai se aprofundar no mundo dos investimentos, mas a gente quer falar para vocês colocarem o dinheiro de vocês em um CDB, que rende 100% do CDI, porque pelo menos vocês não vão estar perdendo para a inflação. E a última coisa que vocês têm que fazer é deixar dinheiro guardado embaixo do colchão, porque você só está perdendo valor com aquele dinheiro lá guardado. A quarta dica é: tenha uma meta clara. Pessoal, eu sei que às vezes dói você colocar uma meta, porque quando você coloca a meta clara, a sua falha também é clara. E ali você fica sem querer ver que você está falhando, né? Mas você só vai continuar falhando sem saber. Então é melhor você ter uma meta clara, bem definida, e saber que você está falhando para você conseguir acertar a sua jornada ali, acertar a direção que você vai. Vou dar um exemplo aqui pessoal nosso. A gente colocou uma meta no YouTube que em 3 meses a gente tinha que adquirir é ótimo, né? Mas em 3 meses a gente tinha que conseguir 500 inscritos, né? Então, às vezes a gente olha o número de inscritos, dá uma certa angústia, a gente não está batendo na meta, a gente tem que fazer mais vídeo, mas é melhor você ter a meta e saber o porquê que você não está conseguindo cumprir a meta do que você não ter uma meta clara. Vou trazer um exemplo aqui. A gente, no futuro, a gente quer comprar a nossa casa. Só que hoje a gente já está guardando dinheiro para isso. E tendo essa meta de comprar nossa casa, a gente acaba focando mais nisso e abre mão de coisas supérfluas. Eu acabo abrindo mão de comprar umas blusinhas de vez em quando, Caio abre mão de comprar um massageador de pés, porque a gente tem o foco naquela meta grande. E se a gente não tiver essa meta, a gente sente que o dinheiro escorre pelas nossas mãos. A gente fica gastando com porcaria, indo em restaurante caro, indo em café superfaturado. E quando vê no final do mês, não sobra nada de dinheiro. E nesse sentido, é importante que todo mês você faça o controle de aonde estão indo os seus gastos. Faça essa análise se você está indo em restaurantes muito caros, se você está gastando muito dinheiro nessas coisas supérfluas e conserte a rota ali para você se manter no caminho certo. Talvez você está querendo viver um padrão de vida que você ainda não tem condições para viver. E aí a gente já vai para a quinta dica, que é com esse gancho que a Letiane deixou aqui, que é: não viva um padrão de vida que não é seu. Pessoal, uma armadilha que a gente vê muitas pessoas caindo é viver o padrão de vida que a família construiu. Quando a sua família construiu aquele padrão de vida e eles trabalharam ali para conseguir todo aquele dinheiro, podem ter conseguido isso com muito suor e você não entende profundamente. Não cai na armadilha de achar que o quanto sua família ganha é o que você ganha. Muitas vezes a família tem um padrão de vida ali melhor. Você vai ter, às vezes, um pai que ganha mais que você, uma mãe que ganha mais que você, e você pode estar tentado a querer ter um carro bom que eles podem arcar. Só que isso não dá certo, porque depois de um tempo, se você não tiver como manter, você pode ser obrigado a vender uma casa que você não tem como
arcar com os custos. Você comprou uma casa muito grande, tem muitos gastos, né? Comprou um carro muito bom, que aí tem um IPVA caro, custo de manutenção caro, e às vezes você pode se ver obrigado a vender esses bens porque você está vivendo um padrão de vida que não é seu. Tente estabelecer o quanto você consegue arcar e tente viver com o que você ganha. Nesse sentido, eu também quero falar para vocês estarem conscientes do seu dinheiro. Você trabalhou muito durante o mês, se esforçou para ganhar aquele dinheiro, e será que faz sentido gastar todo aquele dinheiro indo para balada, final de semana, comprando bens materiais para mostrar para os outros que você está bem de vida? Às vezes não faz sentido ficar vivendo nessa pressão psicológica para demonstrar para todo mundo que você está bem financeiramente. Isso mostra só que você está procurando uma validação externa. E isso é uma armadilha psicológica que pode fazer com que você não cresça financeiramente. A sexta e última dica é: ganhe mais dinheiro. E como é que você ganha mais dinheiro? Tudo isso que a gente falou, você vai usar o seu tempo. Se você ganhou o tempo, você pega esse tempo e usa essa sua energia intelectual para aprender algo novo, para se especializar. Se você sabe, por exemplo, design, você já pode usar o tempo para aprender uma animação e fazer alguns vídeos com animação. Se você já sabe marketing, você pode pegar o seu tempo para aprender sobre análise de dados e se tornar um profissional ainda mais especializado. Então você precisa usar o tempo que você comprou para investir em você mesmo, que é o seu melhor ativo, tá bom? E se você acha que esse vídeo aqui já ajudou você, trouxe ideias boas, vai fazer você mudar de vida, já curte aqui, se inscreve no canal. A gente quer saber também se você assistiu o vídeo até o final. Nós estamos atrás dessas pessoas que assistem o vídeo até o final. Coloca aqui, assim, eu assisti até o final, para a gente conseguir saber quem são vocês. Acompanha também a nossa jornada rumo ao milhão. A gente tem aqui a nossa série Carteira Aberta, que a gente fala sobre os ativos que a gente comprou. Se a gente acertou ou errou, a gente mostra lá, tá bom? E até a próxima!